Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com mais informações nessa quarta-feira de 19 de agosto, finalzinho da tarde, início dessa noite de quarta-feira, mais entrevistas, mais declarações por parte do governo, falando sobre a prorrogação do auxílio emergencial que vai acontecer. Agora os valores é que estão sendo discutidos e a possibilidade de acontecer é essa, o governo quer desse jeito, seria umas 4 parcelas, poderá pagar R$600 agora no mês de setembro e aí pagaria mais 3 parcelas de R$300. Seria outubro, novembro e dezembro. Quando você somar tudo isso, 600, 300, 300, 300, daria um total de R$1.500. Então, R$1.500 até o mês de dezembro, quando acaba aí o reconhecimento do decreto de número 6, que é o estado de calamidade pública reconhecido pelo governo, e a partir de janeiro já entraria com o Renda Brasil. O Alex, quer dizer que o governo quer desse jeito? Tem como aumentar mais esses valores de 300? É isso a briga está sendo essa. Vários parlamentares estão brigando para que esses valores não baixem tanto. 600, tem uns que querem continuar com os 600 até dezembro, outros brigam que seja por volta ou em torno de R$400, seria setembro 600, outubro, novembro e dezembro, alguns parlamentares brigam para que esse valor suba, não fique em 300, suba para 400. Vou falar para você também as declarações do Rodrigo Maia, falando sobre essa questão. Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, era a favor que permanecesse os R$600, mas depois de uma boa conversa com o ministro Paulo Guedes, ele já voltou atrás, pisou no freio, como falei em vídeos anteriores, e agora realmente concorda que o valor deve ser reduzido, deve ser menor. Simbora com todas as informações nessa quarta-feira, dia 19 de agosto. Alô, meus amores, um grande abraço, eu sou Alex Silva, comunicador, há mais de 20 anos trazendo sempre a melhor informação, deixando você a par de tudo que está acontecendo e do que irá acontecer. No início desse vídeo eu já peço a sua gentileza, a sua compreensão de fazer isso aqui, dá um like, dá um joinha, é importante demais você fazer isso agora, aqui embaixo, faz isso, porque a gente se envolve com o assunto, termina esquecendo, faz isso, tá bom? Já desse outro lado aqui, ó, é para você que está visitando a gente pela primeira vez, tá vendo aqui o nome inscrever-se destacado em vermelho, clica nele, assim que você fizer isso vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal Campeão. Olha, sobre o auxílio emergencial, o Rodrigo Maia disse que manutenção de R$600 nesse momento é muito difícil de continuar. Segundo o presidente da Câmara, o Congresso tem a difícil responsabilidade. O parlamentar defende realmente o Renda Brasil, respeitando sempre o teto de gastos. O presidente da Câmara dos Deputados Federais, o Rodrigo Maia, ele vem falando que dificilmente prorrogará o auxílio emergencial com o mesmo valor de 600 até dezembro. Pode acontecer que nesse mês de setembro fique ainda uma nova prorrogação que o presidente faça de 600, mas as demais poderão justamente ficar em torno de R$300. O que foi que ele falou? Ele disse o seguinte: o parlamento tem responsabilidade. A gente sabe que a manutenção dos R$600 é muito difícil de acontecer agora. Falou em coletiva de imprensa. A extensão do benefício voltou a ser discutida pelo governo diante da necessidade de manter uma camada de proteção à população mais pobre, enquanto o Renda Brasil, que está sendo reformulado, será reformulado em cima do Bolsa Família, uma mudança de plano justamente para que seja a nova aposta do governo Bolsonaro, o Renda Brasil, ainda não saia, até o momento, por enquanto está nos debates, ainda não saiu do papel. Fala-se que poderá ficar em média de R$300, mas uns querem R$522. Então, essa briga ainda não chegou a um consenso, tá? Sobre o novo programa, o Rodrigo Maia ele defende que a proposta seja desenhada respeitando o teto de gastos, regra que impede que as pessoas, regra que impede que essas despesas públicas cresçam mais que a inflação do ano anterior. Ele disse o seguinte: a criação das condições para se ter uma renda básica maior, atingindo o número de pessoas acima do Bolsa Família, que deixaria de atender apenas 14,8 milhões do Bolsa Família e aumentaria quase 3 vezes, em torno de 40 milhões, vai ter um custo extra, que do meu ponto de vista, dentro do teto de gastos. Quem falou isso foi o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Sobre os gatilhos do teto de gastos, que é a maior preocupação do governo nesse momento,
Para abrir espaço no orçamento e, ao mesmo tempo, respeitar a trava social, o parlamentar defendeu que sejam criados gatilhos fiscais, ou seja, propostas de ajuste que ajudem a diminuir as despesas obrigatórias e, assim, aumentem os espaços para gastos livres. Hoje, isso está previsto em duas propostas de emenda à Constituição, a PEC no Congresso, uma no Senado, que foi enviada pelo governo, e a outra na Câmara, de autoria do deputado Pedro Paulo. O Rodrigo Maia, ele explicou que quer aproveitar a tramitação do texto da Câmara, já aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, CJ, para ganhar tempo, mas para isso o governo não poderia inserir muitos pontos na proposta do Senado. Ele disse: se o governo tratar só do teto de gastos no Senado, eu consigo apensá-lo, eu consigo apensá-la logo na PEC do Pedro Paulo, que já superou a CCJ. Nós ganhamos aí pelo menos 45 dias, não esquecendo que nós temos setembro, outubro, novembro e dezembro com uma eleição no meio. Então, ganhar 40 dias na CCJ é muito importante para a urgência que todos nós temos, explicou o Rodrigo Maia. Portanto, ele, durante sua entrevista, foi questionado sobre a questão do auxílio emergencial, sobre a prorrogação, e ele falou, realmente a prorrogação tem que continuar, porém o valor tem que ser reduzido. Foi sugerido uma possibilidade de pagar 2 parcelas de R$600, setembro e outubro, e aí o Congresso votaria mais 2 parcelas para pagar em novembro e dezembro. Mas nesse momento, o que está sendo defendido pelo próprio governo é que seria pago R$ 1.500. O governo poderia pagar R$ 1.500 até dezembro, então poderia pagar esses R$ 1.500 com R$600 agora nesse próximo mês de setembro, e aí pagaria R$ 300 em 3 parcelas, outubro, novembro e dezembro. Quando você soma tudo, 300, 300, dá 900, mais R$600 agora para setembro, como o governo está defendendo, então somando tudo dá R$ 1.500 de auxílio emergencial. Portanto, repito, o governo pensa nessa possibilidade, justamente querem sim prorrogar o auxílio emergencial até dezembro, porém desse jeito, pagar 600 agora em setembro e mais 3 parcelas de 300 seria outubro, novembro e dezembro. Então, está sendo desenhado nesse momento, inclusive o próprio presidente da Câmara vem falando sobre essa possibilidade. Nesse ponto de vista, eles defendem que isso sim possa acontecer. O que é que você acha de tudo isso, hein? Qual é a sua opinião a respeito? Ficaria bom se ele aprovar desse jeito, 600 agora para setembro, e aí reduziria 300 para outubro, novembro e dezembro, tá? Eu só quero lembrar que essa prorrogação desse auxílio emergencial está sendo muito discutido, tá? Vários parlamentares, inclusive, estão brigando para que não haja a redução, que continue os R$600. Só que, nesse momento, essa briga pode passar uma certa ansiedade, porque muita gente está dependendo agora do mês de setembro, porque a última parcela do mês de agosto vai ser paga agora, nesse mês, tá? E aí ninguém sabe como vai ficar o mês de setembro. Então o governo já se prontificou, através do próprio ministro Paulo Guedes, falou vai ter a prorrogação, porém com valores menores. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou a mesma coisa, vai ter sim prorrogação, concordamos também com valor menor. Só lembrar que 44% dos beneficiários que estão recebendo auxílio emergencial nesse momento, eles dependem exclusivamente dessa fonte de renda, já que muita gente está desempregada. E aí essas pessoas não têm nenhuma outra renda, dependem só desses R$600. Então, até nisso tem que se pensar o que vai ser dessas pessoas, por exemplo, se reduzir realmente para R$300. Então, essa é a questão da briga de alguns parlamentares que não concordam de jeito nenhum que haja redução. Então, tem que chegar no bom senso. Eu vou deixar com você. Você concorda? R$600 próximo mês de setembro seria a 6ª parcela, e aí 7ª, 8ª e a 9ª parcela ficaria em torno de R$300, e quando fosse em janeiro começaria com Renda Brasil. Dá a tua opinião a respeito disso, tá? Mais um capítulo dessa novela, que não acaba nunca, que é o auxílio emergencial. Estou lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva, Alex com X. Se você quiser estar na minha lista de amigos, vai lá, compartilha esse vídeo, tá? Compartilha esse vídeo aí no seu grupo que você participa, grupo de WhatsApp, também no seu Facebook, compartilha. Vamos saber também a opinião dos nossos amigos, parentes, colegas. Grande abraço, não esquece de opinar, dá a tua opinião a respeito de tudo isso.
Grande abraço, pessoal. Obrigado pelo carinho e até a próxima. Bye, bye.